Tá vendo? E aí nós ficamos tranquilos. Aí eu vou mostrar para os irmãos agora. Nós temos dois lugares que nos falam sobre essa colheita. Um é Levítico 23 e o outro Apocalipse 14. Então vamos ver o Levítico primeiro, 23. Os irmãos sabem que são as 7 convocações ou 7 festas, 7 tempos especiais que aconteciam no meio do povo de Israel. 7 períodos em que eles eram congregados e reunidos. Começava com a Páscoa, capítulo 23, verso de 4 a 8, de 4 e 5. Depois a festa dos pães asmos, verso 6. E em terceiro lugar, nós temos a festa das primícias. Tá certo? Então diz aí, verso 9. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe. Tá vendo? Então quando você fizer a colheita, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. O sacerdote vivia onde? No templo. Então você vai trazer para o templo. É isso? E o sacerdote moverá esse molho perante o Senhor para que sejais aceitos. Tá? Então isso aqui é uma situação. Depois disso, depois dessa terceira festa, vinha uma quarta festa chamada Pentecostes, que significa 50 dias. Pentecostes. Aí verso 15. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão, até o dia imediato ao 7º sábado, contarei 50 dias. Ok? Isso aí é a colheita. Agora, verso 22. Quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, irmãos, o que nós notamos aqui? A primícia falava de uma colheita em que você colhia apenas alguns molhos. Por isso é chamado de primícias. Né? A palavra para nós em inglês, ela é mais clara do que em português. Porque primícia muita gente não sabe o que é. Né? Mas primícia significa os primeiros frutos. Tá vendo? Então o que nós vimos atrás? O Senhor Jesus, o que ele fez nesse mundo, nesse campo? Semeou o quê? Boa semente. A boa semente. Quem são? Os filhos do reino, é isso? E nós somos trigo. Ele semeou o trigo. Não precisamos entrar na questão do joio aqui, porque o joio significa os filhos do maligno. Então, mas nesse mundo, há uma mistura muito grande de quem é salvo e quem não é salvo. Alguns dizem assim, na igreja tem crente, não quem? Na igreja não, irmão. Nesse salão aqui tem, mas na igreja não. A igreja é o corpo de Cristo. No corpo de Cristo só tem trigo. Só tem salvo. Agora, na reunião da igreja, tá vendo? No hall de membros do pastor, esse tem. Porque nós não sabemos. Agora, no livro da vida não tem. Tá vendo? Então, irmãos, o Senhor Jesus está falando exatamente isso. Vai chegar um momento em que Ele plantou, lançou a semente, nós fomos salvos. Tá vendo? Tivemos o mesmo tempo, a mesma oportunidade. Mas o que vai acontecer? Alguns frutos, eles amadurecem primeiro. E aí Ele chama isso de primeiros frutos, ou primícias. Então eles eram colhidos e levados para onde? Para o sacerdote no templo. Preste bem atenção, porque isso nós vamos olhar no Apocalipse. É isso? Aí passado agora 50 dias, eles contavam 7 semanas, e aí então, o que eles faziam? Eles cegavam o restante da terra. Era a colheita. Então, no tempo bíblico, lá, eles contavam esse período e então começava a fazer a colheita. Então há uma separação entre as primícias e a colheita. As primícias é um bloco menor e a colheita é maior. Tá vendo? Então isso é que nos fala na Bíblia a respeito do arrebatamento. O que vai acontecer no arrebatamento? Então vamos ver no Novo Testamento agora se podemos ter um entendimento melhor. Apocalipse 14. Capítulo 14,
Verso 1. Olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. E também a voz que ouvi era como de harpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono. Onde é que eles estão, irmão? No céu. Está vendo que o trono é no céu? Está vendo? Então, as primícias é levado para onde? Para a casa de Deus, para o templo. É lá que estava o trono. Tá certo? Então, entoava um novo canto diante do trono, diante dos 4 seres viventes dos anciãos. E ninguém pôde aprender o canto, senão 144.000 que foram comprados da terra. Presta bem atenção, verso 4. São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que o Cordeiro vá. São os que foram redimidos dentre os homens. E o quê? Irmãos, estão acompanhando aí? Ou não? 14:4. São os que foram redimidos dentre os homens. Quem são eles? Primícias para Deus e para o Cordeiro. Não está vendo? Essas pessoas, está dizendo, são primícias. Quem são eles? São os que seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Bom, para onde vai o Cordeiro? Isaías 53. Foi levado como ovelha muda para o matadouro, para a cruz. Está vendo? Então, esse segue o Cordeiro onde quer que ele vá. Está entendendo? Isso, irmão, é ser primícia. Esses amadureceram primeiro. Eles são colhidos primeiro. Está vendo? Se você voltar atrás um pouquinho, você tem o capítulo 12. Porque aqui eles aparecem lá no Monte Sião. Não é o Monte Sião da terra, é o Monte Sião do céu. Porque estão diante do trono. O Monte Sião na terra, não tem o trono. É no céu. Está vendo? Mas aqui no 12 vai mostrar para nós quando é que eles foram colhidos. Quando é que o Senhor colheu essas primícias? Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou sobre a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Está vendo, irmão? Isso aqui é o Senhor Jesus. Quando ele nasceu, ele foi arrebatado para o trono? Então não é ele. Está vendo? Ele viveu 33 anos e meio aqui na terra. Então, irmão, você pega os livros de Apocalipse hoje, você vai direto ao capítulo 12. Se ele falar que esse filho varão é Jesus, e que a mulher aqui, vestida do sol, é Maria, ou que é a nação de Israel, pode fechar, porque aquela pessoa não entendeu patavina. E quase todos seguem a mesma interpretação, um copiando o outro. Está vendo? Outra coisa, se aqui diz que houve guerra no céu, está aí no versículo 7. E o que aconteceu? Verso 8. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Foi expulso o grande dragão. O céu que está falando aqui, irmãos, não é o céu onde Deus habita, porque Satanás não pode entrar lá. Qual céu que é? Os ares. Está vendo? Ele não é o príncipe das potestades do ar? Está vendo? Mas se isso aconteceu quando Jesus veio, então Satanás não está nos ares, está na terra. Mas quando foi que Paulo escreveu a epístola aos Filipenses? Quantos anos depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi para o Pai? Jesus foi no ano 33, mais ou menos, 33 e pouco. Paulo escreveu no ano 60. O que ele escreveu lá? Satanás é o príncipe das potestades do ar. Ele continua lá no ar ainda. Então isso aqui não aconteceu. Então não se refere a Jesus. Está vendo? Então essas pessoas aqui, esse filho varão, irmãos, a palavra filho aqui é ruios. É um filho maduro. Satanás pensava que era um neném que ia nascer. Mas quando diz que nasceu um filho varão, um filho só pode ser varão. Eu nunca vi filho varoa. Não é verdade? Porque filho... Mas está dizendo o seguinte, nasceu um filho varão. Está vendo? Nasceu um neném adulto.
Por quê? Porque esse filho, irmão, está dentro dessa mulher que está para dar à luz, que é a igreja. Você está vendo? Em todo lugar que a gente chega, a gente encontra um grupo. Se tem 100 pessoas, você encontra 5, 10, 15, 20 que estão gemendo com dores de parto. Ah, irmão, como é que vai ser, irmão? Eu não estou satisfeito com a minha vida. Está vendo? É a mulher que está com dores de parto. Então, dentro da igreja hoje, irmãos, está vendo? Dessa grande confusão que nós estamos vendo aí, só você ligar a televisão para ver quanta porcaria, quanta deturpação, quanto engano, quanto ensinamento errado, quanto pastor comprometido com dinheiro e com sexo e etc, etc. Aí você vai descobrir que dentro dessa mulher, dessa grande mulher, né, que é a igreja todinha do Senhor, ele está preparando um filho varão. Dentro de um corpo, outro corpo. Está vendo? E aí, eles são arrebatados para o trono de Deus. Quer ver a prova de que esse aqui é um grupo? Versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Eles quem? Eles quem, irmão? Eu estou falando do filho varão. É um só. Não. Mas por quê? Porque é um grupo coletivo. Varão. Está vendo, irmão? São os vencedores. Eles o venceram. Está vendo? Por que eles venceram? Por causa do sangue do Cordeiro. Essas pessoas conhecem o valor do sangue do Senhor Jesus. Porque nós temos pecado, nós temos falha. Está vendo? Mais uma prova de que nós estamos falando. Né? Que uma pessoa que nasceu de novo não quer dizer que não peca mais. Está vendo? Segundo, eles, por causa da palavra do testemunho que deram, ou seja, eles ficam firmes na palavra. Satanás diz, seu velho homem está vivo. Cala a boca. Cala a boca. Por quê? Porque Romanos 6,6 diz que meu velho homem foi crucificado. Mas isso aí, não me interessa, a palavra de Deus. É o testemunho que eu dou. Está vendo? Em terceiro lugar, isso nós não gostamos muito não. Não amar as suas vidas, as suas almas. Até a morte. Está vendo, irmão? Tem hora que você tem que morrer. Não tem jeito não. Fala, tem que tomar essa atitude? Tem. Não, mas eu vou morrer. Mas tem que morrer mesmo. Não tem outro caminho. Está vendo? Mas só que nós não sabemos que o caminho da morte é o caminho da ressurreição. Ah, falou de ressurreição, todo maravilha, alegria. Não, mas a ressurreição é para quem não é morto. Você não passou pela morte. É isso? Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica só. Mas ele morreu, ele ressuscita. E junto com ele ressuscita. É uma espiga. Está vendo, irmão? Então, aí, quando você vai para o capítulo 14, irmão, o que ele está dizendo? Que ele viu o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião. Não é o Monte Sião da terra. É o Monte Sião do céu, porque estão no trono. Está escrito aqui, estão diante do trono. E olha, irmão, esse grupo aqui, 144 mil, não é, isso é simbólico. É 12 vezes 12. Está vendo? Sabe por que é 12 na Bíblia, irmão? Porque 12, ó, a diferença entre 7 e 12 é porque 7 é igual a 3 mais 4. Ou seja, o Criador, Pai, Filho e Espírito Santo e a criação. Tá? Então, quando Deus criou o homem, o 4 representando os 4 cantos da terra, você tem o 7. Aí no início do Apocalipse tudo é 7, mas quando chega no final tudo é 12. Tá vendo? Então, se nós quisermos descobrir qual que é o sinal de relacionamento de Deus com o homem, nós temos que ir para a Trindade. Como é que você pode ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo e ainda dá um? Vamos, eu sei que é bom de história aí, me ajuda. Ontem eu falei da geografia, agora hoje é história. Se é bom de história, como é que dá 1 mais 1 mais 1 igual a 1? Não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Diz que é um Deus só? Tá vendo? Então o relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é vezes. Tá vendo? Então quando Deus criou o homem, é 3 mais 4, ó. Mas quando Deus quer ter ligação com o homem, é 3 vezes 4. Tá vendo? Então, esse é o elo de ligação que tem. Então, tudo lá é 12. Então, 12 vezes 12 significa que essas pessoas estão intimamente unidas ao Senhor. Tá vendo? Não é um número fixo, porque se for dessa maneira, eu já tinha tirado meu time de campo há muito tempo. Sei que não tem lugar mais para mim, mas não é figurativo. Tá vendo? E olha, eles entoavam um novo cântico que ninguém pode aprender. Qualquer outro que chegar e ouvir cantando e tal, ele vai anotar lá, vai trazer o gravador para gravar. Não adianta que você não aprende nunca. Está vendo? Existe o cântico de Moisés, que todos podem cantar. Está no capítulo 15, verso 3.
resto da igreja pode cantar o cântico de Moisés, mas esse cântico aqui não. Só os 144 mil, figurativamente, simbolicamente. Está vendo? E a outra